Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que esteja assistindo, não importa o horário, mais um episódio do Relaciocinando. E se você assistiu o episódio anterior, você sabe, a gente saiu do formato temporadas e agora o Relaciocinando é perene, é semanal. Toda semana tem um assunto novo. Olha que incrível, gente que senta aqui para compartilhar, para trocar e conteúdo humanizado, o que é mais interessante, porque quantas pessoas você conhece que sentam na mesa para falar sobre gente? O Relaciocinando talvez seja pioneiro. E por isso, eu sigo agora saindo da fase saúde mental, que a gente abordou bastante, e vamos entrar num processo um pouco mais de comunicação, de carreira. Vamos falar sobre construção de jornada corporativa. Vamos falar de como dar saltos ainda maiores nesse processo todo. Vamos falar hoje com Duda Bueno. Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer. Duda, eu fiz esse início aqui para a gente poder amarrar bastante aonde nós estamos indo, que é esse processo de pegar essas pessoinhas que estão sentadas todo dia naquela cadeira e pensando, por que eu acordei, por que eu fui trabalhar? O que eu faço? Exceto pelo fato de que, obviamente, tem boletos para ser pago, Sim. Mas como é que eu faço disso uma coisa tão incrível como me prometeram um dia que poderia ser? Beleza. Né? Você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Sim. Né? Quando a gente conversou, eu fui estudar alguns materiais seus e eu pude perceber que se tem uma coisa que você sabe dar, é dica, é fórmula de certa forma. Sim. E principalmente experiência. Perfeito. Que eu acho que você tem bastante, apesar de, gente, estamos falando com uma pessoa nova. Estamos falando com pouco nova. Uma pessoa um pouco nova. Posso te perguntar quantos anos você tem? Pode. Quantos anos Eu você tenho tem? 20 anos. 20 anos. Sim. E você já tem uma bagagem que eu olhei e falei, meu Deus. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Beleza. Eu sempre fui muito clara com os meus objetivos. E eu comecei a trabalhar muito cedo com o design. Mas eu nem sabia que era um trabalho, pra ser sincera. Quando eu comecei, eu jurava que isso não existia. Eu achava super talentosa. Nossa, eu consigo fazer artes, vou vender isso aqui. Uhum. E vendia a R$2. A R$2? R$2. Não vendo mais, sabe? Não precisa ter Não, mais. eu imagino que não. R$2,50 a arte. Não é brincadeira, é sério. E eu comecei a evoluir nessas áreas. Então, eu já passei pelo design, passei pelo marketing. Eu já fui gerente de marketing de uma rede de supermercados, uma rede bem grande de supermercados. E eles me chamaram com 18 anos. Ok. Você me pergunta, por que te chamaram, né? Você com 18 anos. Cara, Deus tem um propósito muito grande. Sim. Né? E eu sei que essas coisas foram fluindo e eu fui me dedicando cada vez mais e elas tinham reciprocidade, sabe? E as coisas foram acontecendo dessa forma que hoje, com 20 anos, eu tenho a minha empresa e eu ensino muitas pessoas em diversas áreas, seja na comunicação, no branding, no marketing, no design, em muitas áreas. Então, isso aconteceu desde nova porque eu sempre tive um objetivo claro, entendeu? Eu sabia que eu queria ser grande, eu sabia que eu queria ser a melhor. Propósito. Isso aí. Você sabia qual que era o teu propósito. Exato. Com 18 anos, alguma coisa virou a chavinha ali na sua cabeça, você olhou e falou assim, Exato. Eu acho que é isso. Mas foi. E o mais importante, eu acredito que é você não se subestimar. Eu vejo tanta gente se subestimando, sabe? Por exemplo, não, eu sou novo, talvez eu não consiga essa vaga. Eu sou muito novo, eu não tenho faculdade ainda. Eu não tenho faculdade. Eu não tenho faculdade. Entendi. E muita gente acredita que para você chegar em algum lugar, você precisa ter uma faculdade. Mas, na verdade, você precisa ter um objetivo muito claro, entendeu? E buscar conhecimento de todas as formas possíveis. Faculdade é muito bom. Muito bom. Mas não impede ninguém de começar. Eu acho que a gente está entrando, e isso é muito bom, numa época onde as pessoas estão tentando muito mais entender o quanto aquela pessoa é valiosa, de alguma forma, né? Pelo que ela saiba, ou pelo que ela faz, ou por quem ela é, do que realmente qual foi a trajetória estudantil dela, ou qual foi a formação que ela teve, né? Ainda não é uma realidade. Né? Mas a gente já está começando a ver pessoas que têm esse feeling de, cara, eu vou contratar muito mais pelo lado humano e pelo que ela já transformou, pelo que ela já desenvolveu. Os resultados falam mais do que um monte de diploma. Que diferença vai fazer se aquela pessoa que está sentada ali tem 18 anos, se o que ela está fazendo é justamente o que eu preciso, cara, ela está entregando até mais. Isso aí, né? Isso aí. Eu acredito muito em dar oportunidade para as pessoas cedo.
Porque eu tive oportunidade cedo também, entendeu? E eu vejo que no mercado de trabalho, muita gente acaba não recebendo oportunidade porque tem aquele problema. Eu preciso que você tenha experiência. Como é que uma pessoa vai conseguir um emprego se precisa de experiência em todos? Entendeu? Quem que vai dar a primeira oportunidade? Então, eu acredito muito nisso. A gente enxerga muito o potencial das pessoas antes mesmo delas enxergarem. Entendeu? Muito bem. E se você não sabe quem é esse cara que está falando aqui com você e falando aqui com a Duda, meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Provável Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente desse país. E eu queria pedir uma leve ajuda para você antes da gente voltar para o papo aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve. Compartilha também esse vídeo, esse episódio, os outros episódios com seus pares, com as pessoas que você sabe que são interessadas em comunicação, cultura, diversidade. Tem muito pano para manga ali aqui nesse nosso canal, batendo aí cerca de 1.600 inscritos já, 30 episódios. Aproveita, se inscreve. Duda, quando a gente conversou de você participar aqui, uma das coisas que mais chamavam a atenção era o seu toque pessoal aí sobre marca pessoal. Perfeito. O seu toque pessoal sobre marca pessoal. Ficou redundante, mas porque você entendeu, e até depois dessa história que você contou, o quão é necessário que a gente consiga mostrar quem nós somos de verdade, para que as pessoas possam acreditar e tentar colher aquilo que a gente pode entregar, certo? Fala um pouco sobre isso e como que isso tem aparecido no seu dia a dia, por favor. Perfeito. A gente só compra de quem a gente conhece, de quem a gente confia. É muito difícil uma pessoa aleatória chegar aqui e tentar vender para você um notebook se você não conhece a marca, não tem rótulo nenhum, não tem nada ali. Você entende? Sim. Isso, da mesma forma que funciona no branding, no marketing, funciona também para pessoas. Por isso que o branding pessoal existe, entendeu? A gente constrói o nosso branding para que a gente consiga vender os nossos produtos, o nosso conhecimento, o nosso cérebro, entendeu? A não ser que você sempre queira vender sua mão de obra. E aí você não precisa de branding. Você entende? Verdade. Quando a gente pensa na nossa marca pessoal, a gente está pensando em vender nosso conhecimento, entendeu? É você ali. Qual que é a diferença de você estar conversando com uma pessoa aleatória e você estar conversando com a Duda aqui hoje? Você sabe do que a Duda vai estar falando, entendeu? E eu não preciso ser a pessoa mais importante da Terra para ter um branding. Você entende? Muitas pessoas às vezes acreditam que você não merece ter uma marca pessoal, não merece ter uma paleta de cor, um posicionamento, jargão. Por exemplo, eu tô aqui usando um blazer rosa. Sim. Normalmente, quando eu vou em algum evento, eu vou falar em algum lugar, vou apresentar algum evento também, eu uso um blazer rosa. E é uma coisa que as pessoas já dizem, nossa, é a Duda. Eu lembro que é a Duda. Isso são referências, entendeu? Porque o nosso branding é símbolos, entendeu? Sim. Então, se eu venho com um certo carro, se eu uso certas roupas, se eu falo de certo modo, eu vou criando características e símbolos que façam que eu seja reconhecida por qualquer pessoa, mesmo sem eu nem citar o meu nome ou abrir a boca. Sim. Entendeu? Nós tivemos alguns convidados aqui que já sentaram aqui com eu não diria nem só uma paleta de cores, mas uma combinação visual tão forte e própria de cada um deles. A Mariana com Y chegou aqui usando uma capa. Era uma capa, literalmente. Exato, você sabe de quem que é. É dela. A Branca Barão sentou aqui com um óculos colorido, tênis All-Star e uma roupa colorida. Aquilo é dela. O Ricardo Chaves chegou aqui de suspensório. É um psicólogo, é um palestrante, ex-gestor de grandes empresas de suspensório. Sim. Porque eles sabem que aquilo ali representa de alguma forma, são né? símbolos. Como é que a gente fala para as pessoas que ouvem agora a gente, fala assim, cara, que balela, né? Por que eu, no meu escritório, trabalhando administrativamente, talvez eu precise pensar qual que é o meu brand, qual que é a minha paleta de cores, né? Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer para esse pessoal e falar assim, é sério, pensa um pouquinho sobre isso. Beleza. Eu acredito que uma pessoa, primeiro, para ela duvidar disso, ela tem dúvidas dela mesma. Ok. Entendeu? Porque, para ela pensar, por que eu preciso de um branding? Você, com certeza, está muito acomodado no cargo que você está, no lugar que você está, no jeito que você está em certa empresa, entendeu? No serviço que você está prestando ali. Porque a gente sempre pode crescer, sempre dá para crescer, entendeu? Então, se hoje, por exemplo, eu comecei como designer e eu já fui designer CLT em uma agência. Sim. Por que branding é importante? Eu antes era designer em uma agência e eu fui evoluindo.
E eu fui como gerente de marketing em uma empresa. A gente sempre pode crescer. Seja no corporativo como CLT, como MEI, não importa. Entende? A gente sempre pode crescer. E a diferença é o conhecimento que a gente tem e o jeito que a gente se posiciona. É só isso. Entendeu? Porque quando eu me posicionava como uma menina que vendia a R$2 uma arte, eu só ia receber aquilo. Entendeu? Era falta de posicionamento. Eu realmente não me posicionava nem como uma profissional. Quando eu comecei a me portar como uma profissional, investir em marca pessoal, o que eu represento, quais são os meus símbolos, o que eu carrego para os lugares que eu vou, entendeu? Eu comecei a ser reconhecida por isso e passou a ter um nome. Eu sempre digo que reconhecimento, ter um nome forte, ser reconhecido não é ser famoso, entendeu? É você carregar esses símbolos e ser reconhecido por um bom trabalho pelo que você carrega. Ser a primeira pessoa que outra pessoa lembra na hora que ela pensa tal assunto. Exato. Você é aquela pessoa que Isso veio aí. imediatamente à mente. Isso aí. Quando você fala, por exemplo, para um certo nicho de pessoas que é um blazer rosa, que é uma cor rosa, vão lembrar de mim. Eu não tô falando que eu sou a única que usa, De mas você e da pra um Mary Kay. certo... Exato, e eu não vim com carro rosa. Não Mas veio. assim, é o exemplo de coisa que pra aquele meio eu sou reconhecida, entendeu? E isso é muito importante no mundo corporativo, no mundo de trabalho no geral, entendeu? Porque se você não for reconhecido por nada, se você não carregar símbolo nenhum, você sempre vai ser mais do mesmo, entendeu? Ok, entendi. E aí na rede social a gente percebe que tem pessoas que já talvez não estejam nem dando conta de que elas já estão começando a trabalhar essa marca pessoal delas, mas existe um movimento muito grande de pessoas fazendo isso, principalmente no LinkedIn, né? Sim. Eu consigo ver ao longo do feed de várias pessoas ali um movimento de olha, eu quero que as pessoas me lembrem dessa forma, de que eu falo sobre isso, né? De que quando elas são desligadas, por exemplo, que elas vão tentar entrar no mercado novamente, ser recolocadas, elas já marcam algumas empresas com as quais elas se identificam. Sim. Né? Então existe aí talvez, não sei se é consciente ou subconsciente, né? Ou inconsciente, mas um movimento que já está sendo feito. O LinkedIn está cheio disso, certo? Sim, sim. As pessoas hoje, consumidores no geral da internet, a gente gosta de coisa familiar. Entendeu? Certo. A gente gosta de ouvir o mesmo jargão. Você já viu aquele estilo de vídeo que, por exemplo, a pessoa joga alguma coisa e erra, joga e erra. E a gente fica preso naquele vídeo pensando, eu vou ter que assistir esse vídeo até a pessoa acertar. Sim. Eu estou presa aqui, não tem que me tire. Entendeu? A gente gosta de alguma coisa familiar. Você vê que os maiores influenciadores hoje, os que bombam mesmo, é porque eles fazem coisas repetidas. Eu acredito que esse movimento que está acontecendo no LinkedIn, as pessoas não percebem. Mas quando uma certa pessoa vai publicar texto, sempre é o mesmo tamanho de texto, entendeu? O jeito que separa parágrafos, o jeito que encerra um texto, isso tudo a pessoa vai construindo uma comunicação que tem a ver com branding também. As pessoas talvez só não reconheçam isso. Muito bom. E antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, você toma café? Sim. Sim? Então vamos tomar um cafezinho. Vamos lá. E agora, eu digo para vocês o seguinte, se vocês estão assistindo e acham que isso aqui é perda de tempo, querem ouvir mais o que a Duda tá falando, dá um pause, vai fazer um café para você também. Ou se você tá ouvindo no Spotify, aguenta o barulhinho. Só um pouquinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Vamos aproveitar para fazer o nosso momento onboarding aqui, que eu costumo brincar que é o momento do crachá da firma, tá? Eu vou te dar a plaquinha do Raciocinando, você segura, eu vou tirar uma foto sua em tempo real. A nossa maquininha fazedora de crachá aqui vai trabalhar. Beleza. Por favor. Assim tá bom? Assim tá ótimo. Vamos lá. Tirar um pouco da iluminação ali. E enquanto a gente revela a sua foto, Diegão, põe pra gente, por favor, o Instagram dela, por favor, na tela. Olha só. Muito bem. Temos Duda Bueno, Marketing e Branding, certo? Isso aí. E aí, eu gosto sempre de ver essas frases que a pessoa coloca, porque define ela muito bem, né? Te ensino a criar conteúdo criativo que conecta. Isso. Quem são as pessoas que vão buscar você para um conteúdo criativo que conecta? De que área essas pessoas são? Normalmente é para qual fim? Então, eu vou te contar uma coisa. Para qualquer área. Qualquer área, porque hoje qualquer nicho tem dificuldade de se comunicar. Então, uma pessoa, por exemplo, uma arquiteta que não consegue se conectar com o público, eu vou ajudar ela a se conectar com a audiência dela com os recursos que eu tenho de conhecimento de marketing, de retenção, entendeu? Por exemplo, muitas vezes a pessoa não consegue reter porque ela tá sendo chata no vídeo.
Porque ela tá sendo chata Ela no tá vídeo. sendo chata, ela Como não é que você fala com consegue uma pessoa que vencer. ela tá sendo chata no vídeo, gente? Eu faço consultoria e é complicado. Mas eu consigo convencer a pessoa no final de que ela não tá sendo interessante. Esse é o maior problema. Entendeu? Por exemplo, erros de filmagem. Erros de Ok. filmagem. Erros de filmagem é uma coisa que muita gente acha que combina pra qualquer nicho. E aí bota ali a tela preto e branco, entendeu? Ah, entendi do que se trata. O Sabe? erro de aquele bastidorzinho. Exato. Ou, por exemplo, você ter que começar todos os seus vídeos falando oi, boa tarde, tudo bem? Uhum. Isso não cola mais na internet de hoje, entendeu? Sim. Então são formatos que não são mais interessantes e por isso a pessoa se torna chata pra qualquer audiência, entendeu? E não retém. Quem foi a pessoa mais inusitada que você olhou e falou, gente, mas essa pessoa tá me chamando pra mexer com o conteúdo dela? Deixa eu dar uma respirada, porque talvez seja desafiador até a minha aqui. Tá. Eu já lidei muito com o nicho de estética. Estética. Estética é complicado porque tem muitas coisas que você não pode falar, entendeu? Por exemplo, antes e depois. É complicado você trabalhar que você precisa mudar você. Ué, como assim? Sabe? É complicado. Tá, sim. Então, a gente sempre tem que ir para um lado da dor do cliente, que é a transformação. Uhum. Entendeu? Vou te dar outro nicho. Professora de inglês. A gente atende hoje a teacher dos famosos e ela é uma das eu maiores vi, teve professoras. um Já vídeo viu? recente que você postou agora. Sim, que a você gente fez um participou. evento de cultura. E ela é um grande exemplo. A gente não trabalha, por exemplo, o que é o maior produto dela. Não, você vai ter 4 módulos e você vai ter isso aqui. Isso é chato. Uhum. Você entende? A gente Sim. trabalha a dor do cliente. Por que você não consegue falar? Entendeu? Qual que é o bloqueio da sua mente que te impede de falar em público? A mesma dor que uma pessoa tem, por exemplo, de subir num palco e falar em público no microfone, é a mesma dor que um aluno tem de falar inglês. E foi o Eduardo que veio aqui o Eduardo Adas, que veio no episódio passado, que falou que o lance não é o medo de falar em público, o medo é de falhar em público. Isso. Eu adorei essa frase. Isso. E é um medo irracional. É. O medo que as pessoas têm hoje de comunicar na internet é um medo irracional. Sabe por quê? Alguém vai te bater? Provavelmente não, né? Não. Alguém vai te tacar pedra? Provavelmente não. Ir na sua casa, caçar você? Provavelmente não. Então, por que você tem tanto medo de gravar um vídeo, sabe? Por que você não se solta pra gravar um story e falar que nem a gente tá falando aqui um pro outro? E eu acho que o lance do irracional é justamente esse, né? Você sabe que tá com medo, mas você não sabe do quê. Exato. Você tá com medo, você tá travado. E o medo paralisa. Quando a gente tá paralisado, a gente não vai fazer nada de bom. É verdade. Nós temos aqui, o seu crachá está pronto. Tá? Eu vou te entregar, você pode levar ele à vontade, pode usar se quiser, Ai, pode que mostrar legal. pra câmera como é que ficou. Eu tô contratada, né? Você, eu evito falar essas coisas para não tomar processo trabalhista, mas você agora faz parte da galera do Raciocinando. Imagina, daqui a Obrigada. pouco vem alguém e fale assim, olha, eu tô sabendo aí que você tá contratando gente, não tá pagando nada para elas, já tá devendo uma grana aí já. Então, quando eu vi no Instagram... Volta o Instagram dela, por favor. Founder da Blizzard Group. Eu queria entender se era o que eu tinha visto pesquisando você antes, que era... a Blizzard Group é justamente a empresa hoje que você tem, que tem escritórios em alguns pontos específicos. São Paulo é um deles, né? Sim. Conta pra mim como é que você chegou na Blizzard, como é que a Blizzard surgiu. Beleza. E o que ela faz hoje. Perfeito. Eu expliquei pra você que eu comecei como designer, Sim. certo? E nisso eu já consegui vários clientes fixos. Eu trabalhava como designer. Mas aí eu percebi que tinha mais áreas no marketing e que eu estava fazendo achando que era design. Por exemplo, textos, copy, postagem. E aí eu fui conseguindo uma galera pra ir me ajudando, só que era muita demanda. E aí eu percebi, não dá mais pra tocar como Duda. Eu preciso virar uma empresa, entendeu? Uma empresa de verdade. E não só contratar freelancers e, enfim, especialistas. Eu preciso virar uma empresa. Porque eu tenho aqui profissionais muito bons e eu já tenho clientes, o que é mais difícil. Eu já tinha clientes nessa época, então a Blizzard não começou do zero. Os clientes que eram meus passaram a ser da Blizzard, entendeu? Ok. E aí a gente morava no interior do Rio de Janeiro. Tá. Como é que você tá aqui em São Paulo agora, né? O que aconteceu? A gente abriu a Blizzard, eu tinha 18 anos. Acabada de fazer 18 anos, basicamente. E nessa trajetória, a gente começou a conseguir essas outras pessoas e conseguir mais clientes. E aí a gente conseguiu o primeiro cliente internacional. Olha, Que- já Exato. logo de cara ali. De cara. Porque eu acredito muito que, assim, o nosso trabalho, os nossos resultados falam por nós. Então, Sim. eu consegui os primeiros clientes internacionais, que eram brasileiros morando nos Estados Unidos, só que com Ok. um business com uma empresa americana que precisava vender para americanos. Em inglês. E eu já falava inglês.
Entendeu? O meu Sim. sócio também. Então, a gente começou nessa época a ser os primeiros ali dentro do que eu enxergava, ok? Óbvio que várias pessoas já faziam isso. Mas a gente começou a prestar esse serviço com o diferencial do brasileiro. Porque no Brasil, nós, os brasileiros, somos os melhores em marketing e publicidade. Entendeu? Então, é um conhecimento, uma criatividade que você não encontra em outro lugar. É o Brasil. Eu achei que o diferencial do brasileiro era a moeda desvalorizada. É complicado. Mas aí você une o útil ao agradável, consegue receber em dólar, mas entregar o seu melhor, entendeu? Em real. Então, a gente começou a crescer também com isso, com clientes internacionais, e foi aí a nossa porta de entrada. Desde então, a gente conseguiu mais e mais clientes lá do interior do Rio de Janeiro, e começamos a ter clientes em São Paulo. Okay. Foi aí que a gente começou a ter um olhar diferente para São Paulo. A gente falou, não tem como, a gente precisa se mudar. E eu moro aqui há 4 meses e eu já sou outra pessoa. A gente acredita muito na transformação, porque quando a gente é mais intenso, o tempo ele é menor. Então você pergunta, Duda, como é que você conseguiu isso em tão pouco tempo? Porque você tinha 18 e quase, né, tava só começando. E hoje você tem 20 e já tá com uma empresa grande. Sim. Entendeu? A gente tem escritório no Rio, aqui em São Paulo e um aberto na Califórnia. Olha só. E a gente tem clientes lá também, nos Estados Unidos no geral. E todos esses são estruturas com colaboradores ou são mais remotos, são mais virtuais? O nosso escritório do Rio de Janeiro agora tá mudando. Tá. A gente tinha presencial, agora a gente tá testando fazer home office, porque tem muitas pessoas que vão até o ponto de venda do cliente, por exemplo. Sim. Não precisa ter gente no escritório. Aqui em São Paulo a gente tem um escritório físico, nós trabalhamos lá, tem uma galera lá. E na Califórnia, o nosso escritório, ele existe o espaço lá, mas não tem gente lá trabalhando. Entendeu? A gente tem um endereço certo, existe o escritório, mas é uma forma diferente do Brasil. Sim. A gente precisava ter um endereço lá, entendeu? Sim. Para ter a empresa legalizada. E como é que a Duda faz, junto com o sócio, para trazer todo esse conhecimento que ela tem, que ela coloca para os clientes dela, etc., para os colaboradores dela? Beleza. Como é que você cuida dessa galera? A gente não para. Entendeu? A gente não para de buscar conhecimento. Então, treinamento. Eu fiz um treinamento de 5 dias recentemente. E é intenso. A gente não para de buscar conhecimento. E sempre que eu saio desses momentos, eu tento trazer o máximo que eu consigo para quem tá perto de mim. Não só para os colaboradores, mas para os clientes também. Sim. Todo mundo nesse meio. Entendeu? Então, assim, vou ser sincera para você. Lidar com gestão foi um desafio muito grande para mim. Não tenho dúvida. Começou como designer e agora tá lidando com gestão de pessoas. Eu comecei no operacional, entendeu? E eu não tinha bagagem nenhuma de gestão. Nenhuma. Então, isso de, ok, eu posso passar para essa pessoa, eu posso ensinar essa pessoa e não fazer, porque eu sempre fui a pessoa que executa, entendeu? É complicado. Então, tive que aprender muito a lidar com as pessoas. E lidar com pessoas é um desafio. Sim. Entendeu? É um desafio. Mas eu acredito que a gente tá aqui para ensinar. Eu comecei a pensar muito mais nisso em 2024. E eu fiquei pensando, cara, eu não vou estar aqui para sempre para fazer o meu bom trabalho, entendeu? Meu excelente trabalho. Eu vou partir. Não tem como, todos nós. Então, eu preciso passar esse conhecimento para frente. Sim. Entendeu? Eu preciso deixar essa empresa rodando para que sempre a gente inspire mais pessoas e mude a vida de muitas pessoas. Eu já trabalhei com pessoas que, mesmo não estando hoje na empresa, a parceria foi incrível. E a gente falou, ok, Duda, você me ensinou muito. Você me ensinou que eu não conseguia aprender em anos em tal lugar, em faculdade. Porque a gente acredita muito na intensidade. Entendeu? Então, eu passo o máximo de conhecimento que eu consigo para quem está disposto a ouvir. Que bacana, muito bom. A sua história não é muito diferente da minha. Também sou designer gráfico, só que a diferença é que eu segui sendo designer gráfico e acabei juntando um time de pessoas ali para trabalhar para os clientes que iam surgindo. E a grande dificuldade foi, obviamente, como que você gera essa galera toda, né? Porque nós temos ali realidades, sonhos de futuro, nós temos egos, nós temos algumas vaidades, etc. E designer gráfico é uma pessoinha... Olha, quando a gente fala de ego, a gente não tá brincando, não, né? Complicado. A gente tá falando de ego grande mesmo. Uma das primeiras coisas que eu falo pra eles desapega do resultado final do teu material. A gente não tá vendendo uma arte linda, a gente tá vendendo o resultado pro cliente. Aquilo ali tem um motivo pra existir. Não tá sendo feito pra colocar na parede, né? E moldurar e etc. Não, aquilo ali tá sendo feito pra atingir. É que no caso da arte pela arte, é mais voltado para a comunicação interna. Então, aquilo tá sendo feito pra atingir colaboradores. Aquilo está sendo feito para gerar algum tipo de engajamento. Então, fica tranquilo, porque a hora que você quiser fazer alguma coisa linda, bota no teu portfólio. Sabe, tipo, você tem que gerir essa galera. Não é mole não mesmo, realmente. E normalmente são pessoas novas, né? Então, imagina só.
eu sou sempre a mais nova da minha empresa. Não tenho dúvida. Sempre a mais nova. Já tive pessoas ali trabalhando com a gente de 30 anos, 35, 25, todas as idades, eu sempre sou a mais nova. Então é um desafio muito grande como gestor, e você vai entender isso, você ter que ensinar às vezes uma pessoa que acredita ter mais experiência e por isso sabe tal coisa, mas não é esse o ponto. Não é a questão da experiência, é a questão do conhecimento ali do resultado, porque falando de rede social, eu entendo muita coisa, eu tô sempre aberta para ouvir novas coisas, mas não dá para fazer uma comunicação, por exemplo, com uma Cortal, se isso não comunica com o público do cliente, se isso afasta, entendeu? Eu sempre digo, você quer ser psicóloga, mas você quer usar unha vermelha e um blazer vermelho, e você quer estar todo empoderado, você vai afastar o seu cliente, entendeu? Então, esse ponto de vista é complicado passar quando você é novo também. Muito bom. Diegão, volta lá o nosso Instagram ali, por favor. Então, você tem a sua lista de espera da consultoria, né? Ou seja, significa que tem gente te procurando e te disputando, certo? Sim. Muito bom. Vamos descer um pouquinho? Legal. Ali você já conta ali que a história que você contou da empresa. Sim. Né? Branding define valor, marketing define preço. Exato. Como sair da zona de conforto, ou seja, a gente tem algumas pílulas aqui de conteúdo, né, de conhecimento. Isso eu imagino que atraia bastante as pessoas, né? Parece que todo mundo gosta quando alguém resume bem alguma coisa e mostra um caminho, né? Sim, e eu acredito que no gratuito você entrega tudo. Sim. O que você cobra, no caso consultoria, Duda, por que alguém compraria consultoria se aqui tá tudo de graça? Se você já tem esse conteúdo. Sim. Porque a consultoria vem de um acesso, entendeu? Você vai aprender comigo. Sabe, olho no olho, eu vou te ensinar de acordo com o seu problema e a sua dor. E eu vi, eu tava olhando o seu Instagram e eu vi que você tem sempre um pezinho no que tá acontecendo em tempo real no que diz respeito ao mundo de marketing. A gente tem a carinha bem grande ali do Kid Bengala, que foi essa... Não vamos chamar de tiro no pé, porque eu acho que, querendo ou não, teve seus frutos a serem colhidos ali pelo Burger King, né? Diego, coloca pra gente, por favor, se puder, com um áudio. Esse vídeo aí tem que ser em tempo real, não tem como. Tem que acionar o áudiozinho lá embaixo, né? Sim, ali. Kid Bengala. Mas o que tem a ver? O BK tinha uma missão: divulgar o tamanho dos hambúrgueres, dizer o quão grande eles são, e chamaram o Kid Bengala. Não imagino por quê. Eles acabaram de tirar a campanha do ar, mas será que isso não fazia parte de um planejamento anterior? O resultado disso? 3 milhões de visualizações em 48 horas. Os comentários não são nada positivos. Mas será que vale a pena viralizar com um ator de conteúdo adulto? Isso eu não sei, porque essa estratégia tá super suspeita pra mim. É óbvio que eles pensaram que ia dar um burburinho a mais, mas será que não tem uma estratégia por trás disso também? Eu imagino que vem algum outro lançamento por aí, que eles precisavam chamar a atenção e captar essa galera. Mas isso não significa que é um pouco ridículo mesmo. Anota isso, sempre que uma marca faz uma coisa ridícula, é porque eles querem chamar a atenção pra alguma outra coisa. É cortina de fumaça pra o foco que eles querem. Mas eu acredito que o maior problema aqui tá no público, porque muitas crianças seguem o Burger King e por isso não pegou tão bem. Uma coisa eu sei, seja hate ou aplauso, o Burger King tem um perfil estruturado pra receber essa galera. Agora eu te pergunto, como que tá o seu perfil? Porque não adianta nada você trabalhar o seu perfil pra ter um alcance viral se você não tem como comportar essa galera. Por isso que eu preparei uma aula completa e gratuita pra você estruturar o seu Instagram. Comenta perfil se você quer receber o convite. Esse foi um comentário que fizeram no vídeo do BK. Pode tirar pra gente, Diego, por favor. Cara, curtiu? E provocativo, né? Pega ali na ferida mesmo. Não tenha dúvida, eu vi muita gente falando sobre esse case. A grande maioria se atendo muito mais a quem é o personagem. Né? E você foi um pouco além e já traz aí uma visão de, cara, tem coisa a mais vindo aí. Nada é sem pensar. Eles sabem o que estão fazendo. E vou te falar uma coisa, isso aí deu certo no TikTok. Ah, é? Deu certo o que exatamente? No TikTok, esse mesmo vídeo... ele não pegou tantas visualizações, eu não lembro, acho que pegou 10 mil. Mas as pessoas apoiam, falam, cara, foi a campanha mais engraçada que eu já vi. Então, eles sabem o que estão fazendo, entendeu? Nada é por acaso, né? Não. A gente... Eu como publicitário já vi... Obrigado, Diego. Eu como publicitário já vi muita iniciativa de empresas que sabiam que se veiculassem aquela campanha iam tomar uma bronquinha do Conar, iam pedir para tirar. Provavelmente, mas o tempo de exposição foi mais do que suficiente e provavelmente planejado. Isso aí. Né? Isso aí. E aí depois você vem com uma outra propaganda que é para dar uma resposta para aquilo, ou para dizer que tá pedindo desculpa, coisa assim, que aí já é a amarração que você precisa para aquele conteúdo original, né? E pronto, você tem a campanha completa. Exato. Né? E vou te falar uma coisa,
ninguém esquece agora que tem 2 hambúrgueres por 25. Que é isso que eles queriam. Deu efeito. Muito bom. Você fala na sua rede social sobre o esperar a hora certa de agir, né? Eu não quero adiantar muito do que eu li lá, mas eu queria que você falasse sobre isso. Tudo bem, a gente está falando sobre conteúdo, a gente está falando sobre marca pessoal, por que ela está falando sobre comportamento, né? Explica pra gente um pouco sobre isso, por favor. Beleza. Você diz em relação a agir na sua vida como... Qual que é o momento certo para... Na sua carreira. Perfeito. A gente sempre bota impedimento. Se eu for perguntar agora para qualquer pessoa dessa sala, e aí, por que você não tá produzindo conteúdo? A pessoa, mas eu não tenho tempo, eu não tenho o celular bom agora, eu não sei editar. Sempre vai ter uma desculpa. Sim. Entendeu? E aí, nesse período, a pessoa tá perdendo os melhores anos da internet. Eu vou te falar. O jeito que os infoprodutos são agora, o jeito que a internet funciona agora, não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Vai ser outra coisa. Então, o momento é agora. A inteligência artificial aí entrando como um player estranho nesse mundo. Exato, as pessoas estão achando, não, beleza, eu não investi ano passado, eu posso esperar mais um pouco. Não vai ter mais o tempo, o mercado tá ficando complicado sim, a gente tem que inovar cada vez mais, entendeu? Então, até mesmo essa estrutura aqui de podcast, é um podcast que tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Instagram, tá em Corte, tá em muitos lugares. E as pessoas, às vezes, não estão em nenhuma plataforma. Imagina. Então, trabalho para quem quer começar essa carreira no digital também, quer começar a produzir conteúdo e já percebeu o quanto que isso vai influenciar no financeiro, o quanto que isso vai trazer mais autoridade, independente do nicho que a pessoa trabalhe, eu acredito que a pessoa tem que começar agora. Sim. Agora mesmo. E como é que começa? Como é que começa, né? É a dúvida de muita gente. Como que eu começo se eu não sei nada do marketing? Primeiro, me segue, né? Mas é muito importante você saber... E entra na lista de espera. Você saber os seus produtos. Quem sabe os seus produtos não tem como falar que não sabe o conteúdo que produzir. Não tem como. É uma coisa que eu acredito muito, né? Todo mundo tem conteúdo, né? Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer. Às vezes você olha e fala, cara, que surpresa, né? Foi quando eu postei sobre tal coisa que viralizou e engajou. E eu jamais venderia aquilo, eu jamais investiria meu tempo em cima daquilo. Exato, né? Exato. Por exemplo, muita gente pensa, mas eu não tenho um infoproduto, o que eu vou vender? Você... Certo? Sim. Você, o seu conhecimento, a sua consultoria, a sua mentoria, às vezes a sua visita em algum espaço de algum cliente que precisa do seu conhecimento, entendeu? É o que eu te falei. As pessoas hoje não pensam em investir em branding, no seu perfil, na sua marca, no seu marketing, porque elas acreditam que elas não precisam disso. Eu já tô bem aqui como eu tô, mas é porque elas não veem que sempre dá pra crescer. Não fica também uma sensação de, cara, já tem tanta gente lá, como é que vão olhar pra mim? Será que tem espaço pra mim? Eu tive um pouco dessa sensação. Eu entrei no mundo do podcast quando o podcast já estava muito bem estruturado. Né? Tem gente que entrou lá atrás quando ainda era uma novidade. Né? Hoje eu olho e falo, mas será que tem espaço pro Relacionando, né? E aí eu fico tentando achar qual é o diferencial da gente, pra gente poder bater nessa tecla, né? Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a gente pensa que não tem espaço pra gente, muitas pessoas às vezes têm poucos seguidores, você já viu isso? Sim. E acham, não, se eu tô com pouco seguidor, eu acho que eu vou parar de produzir conteúdo, porque eu não tenho tanta gente vendo. Isso é um desrespeito com a audiência que já te segue, entendeu? Verdade. Eu aprendi muito isso. Se você for ver, os maiores... a Bianca acabou de sair como a maior influenciadora do Brasil. A maior. E ela, na época que ela lançou a marca dela de maquiagem, por exemplo, ela não era número 1. Ela, inclusive, não tinha nem muito respeito como marca, né? Porque ela era uma influenciadora de maquiagem, não, sabe? Não tinha esse nível que ela tem hoje. Mas ela sempre respeitou a audiência dela. O que a audiência falasse, mesmo que fosse, 10 mil seguidores ali, 5 pessoas no YouTube comentando, ela sempre engajava, entendeu? Se tinha 5 comentários, outros 5 eram dela também respondendo. Era sempre assim. Então, valorizar a nossa audiência. Eu vejo muita gente com pouco seguidor falando, não, mas as pessoas não engajam, eu não tenho visualização, eu não tenho as coisas que eu preciso pra dar certo, né? Dar certo. Sendo que não é isso, entendeu? Você respeitar essa audiência, porque se você tem 50 seguidores que estão engajados pra caramba, você vai ter 100, porque eles vão recomendar pra pelo menos uma pessoa.
E aí você vai multiplicando. E eu imagino o seguinte, né? Você fala, poxa, mas eu tenho 100 seguidores só, né? Imagina se você estivesse em cima de um palco e tivesse 100 pessoas, 100 ali, pessoas. né? Você ia olhar e falar, galera, desculpa, vocês não são suficientes. É isso aí. Né? Não, vocês não são suficientes. Eu tô com... o engajamento tá baixo. Eu tô com só 100 visualizações nos stories. A culpa é do algoritmo, a culpa é de sei lá o quê. A culpa é da pessoa. Sim, mas também tem o outro lado de quem não dá muita moral, e aí já sou eu falando de novo de mim, né? Você olha e fala, eu já convidei uma pessoa teoricamente importante, ela virar para mim e falou, tá, mas me mostra os números do podcast e a performance, etc, para eu dar uma olhada, e aí a gente conversa de novo. Eu falei, cara, mas... Aí eu falei, sinceramente, cara, na boa, se for por conta dos números, eu vou te dizer o seguinte, nós somos iniciantes, estamos trazendo o projeto agora, que eu acredito muito nele. Quem tá participando é uma aposta, né? Tipo, falando, cara, parece ser uma boa coisa, eu vou apostar junto nessa pessoa. Eu não tenho números incríveis para te mostrar, né? E, obviamente, a conversa não continuou. Eu acho que também tem um pouco desse lado, né? Essa validação que só é dada quando você já alcançou muita gente, um número meio surreal de gente também, né? Isso não dá uma desmotivada nas pessoas também? Isso desmotiva, mas a gente tem que pensar que hoje a internet, ela tá muito diferente. Muito diferente. Ah, Duda, mas você vai falar que um verificado não importa. 1 milhão de seguidores não importa. Claro que importa. Eu tenho uma cliente agora que ela bateu, eu falei dela na Teacher, ela bateu 1 milhão de seguidores e ontem no evento ela falou, estamos vendendo todos os dias, entendeu? Vendemos, tem mais de 400 pessoas mandando mensagem todos os dias querendo fechar. Números importam, mas os números não podem nos impedir, porque quando ela não tinha, ela também vendia. Lógico. Entendeu? O que você tem que entender também qual é o seu limite de venda, né? Exato. Às vezes a pessoa nem tem capacidade, mas já quer o número máximo, não tá vendendo nenhum, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar a audiência que a gente tem. Porque muitas vezes a gente tem pouco seguidor e não cria conteúdo, ou faz story uma vez na vida, outra na morte, porque acha que é pouca gente. Sim. E nunca vai ter muita gente, porque você não valoriza nem um pouco. Não vai crescer. Mas você falou uma coisa interessante. Sobre isso de números para podcast, por exemplo, o que acontece? A gente pode trabalhar a autoridade de várias formas, entendeu? Eu sempre digo isso porque às vezes uma cliente uma vez me perguntou, Duda, tá, eu tô com um post nos insights, eu tô com like, eu tô com um comentário, eu tô com um encaminhamento, mas olha os salvos, tá só 20, e era um post que bateu 1 milhão de visualizações. Eu falei... Não era CTA para isso. Você não pode esperar que todos os seus números estejam bons, entendeu? Ao mesmo tempo em todas as plataformas. O que importa é a constância. Então, o número não é necessariamente só a visualização do Spotify ou do podcast. São os cortes. Quais pessoas vocês atingiram? Quais pessoas começaram a falar de você? É um trabalho muito gradual, entendeu? Mas se vocês hoje deixarem de receber algumas pessoas, ou alguém não quis ir por conta da falta do número, essas pessoas estão sendo muito tolas, porque você tem que acreditar num projeto, quando ele estourar, você vai junto. É o famoso não me queria quando eu tava assim, agora me quer quando eu tô assim. Olha só, não tem como. Não, eu brinco muito e eu falo pra quem tá assistindo, né? É quase a mesma coisa quando você decide que vai emagrecer, por exemplo, e começa a acompanhar os números na balança. E aí, só que aí você olha e fala assim, caramba, essa calça entrou. Ou então, né, tipo, aquela sensação que você olha e fala, nossa, tô me sentindo mais leve. São esses sinais de verdade que importam, né? Exato. Não é o número que necessariamente tá na balança. Exato. Até porque na balança pode ser que você tenha substituído gordura por água e aquele número não baixou, tá tudo certo, né? Então, realmente, o Relaciocinando hoje... Ele está começando a aparecer na voz de algumas pessoas que eu, às vezes, me surpreendo. Outro dia, a minha diarista, que trabalha em casa, virou para mim e falou, nossa, você sabe que meu marido outro dia estava olhando o TikTok ali, aí ele olhou e falou assim, esse aqui não é o Felipe? Nossa, esse aqui é o Felipe, né? Que bacana. E eu falei, cara, que louco, né? Porque é aí que você entende, cara, eu tô... Lógico que a gente também anuncia, turbina algumas postagens e tal. Eu tô anunciando para esse público? Talvez não, mas tá chegando. Isso significa que alguma coisa orgânica tá acontecendo. Exato. Talvez um dia eu descubra que é justamente esse público que eu tenho que trabalhar. E é nesse caminho que a gente vai entendendo, Sim. né? E existem formatos, e as pessoas duvidam Olha disso. eu fazendo consultoria aqui sem sem ela cobrar nada para mim. Não, mas tá Depois super a gente legal. acerta. Depois você me dá uma balinha, tá tudo certo. Mas o que eu vejo é que as pessoas, elas não entenderam que a internet mudou demais. Sim. Entendeu? Por exemplo, essa questão do verificado dos números importa muito. Mas hoje você vê pessoas que pegam
Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um vídeo que tá no TikTok agora com quase 1 milhão Tá. de visualizações, mas eu não tenho muito seguidor lá. Eu tenho 4 mil Deixa eu seguidores. colocar para essas pessoas aqui esse vídeo na tela agora. Assiste. Na moral, olha esse vídeo. É uma influencer fazendo um unboxing de um produto que chegou pra ela, da Adidas. Nada menos do que uma bolsa que simula uma caixa de sapato do Adidas Superstar. Tem um monte de site descendo ali falando sobre esse vídeo. Muita gente tacando hate. O que eu venho te falar é que isso é estratégia pura. Pra você que não sabe, a Malu, ela tem mais de 5 milhões de seguidores. Vocês acham mesmo que não tem estratégia aqui? A Malu sabe comunicar perfeitamente com o público dela com estratégia de repetição. Todos os vídeos de Get Ready With Me começam do mesmo jeito, terminam do mesmo jeito, mesmo tom de voz, mesmo os bordões. Então você acha mesmo que esse vídeo não foi pensado antes? Ela tava esses dias, inclusive, no I Got Me Talks. Então a mulher sabe o que ela tá fazendo. Pra você que não conhece esse estilo de unboxing, ela faz sempre. E de vez em quando o unboxing viraliza, ela faz de um jeito bem eufórico, né? Mas quem já conhece, acaba gostando. Porque isso é a estratégia da repetição. Se vocês forem ver, os grandes players aqui na rede social usam muito essa estratégia. E o que isso significa? Quando a gente navega, a gente busca o que é familiar. Muito conteúdo aparecendo ao mesmo tempo. Então quando a gente ouve uma coisa que a gente já ouviu antes, a gente quer assistir. Por isso que bordões, estilo de edição, cenários, enfim, tudo isso que você consiga deixar familiar ali, a pessoa vai parar o scrolling, vai assistir o seu conteúdo. A gente gosta de assistir o que a gente já viu antes e reconhecer. E a Malu é gênia em usar essa estratégia. Então pensa comigo, o que você faz que as pessoas conseguem reconhecer de cara, sem nem assistir o vídeo inteiro, que é um conteúdo seu? Pensa nisso e começa a bombar na internet. Pode continuar. Beleza. Esse vídeo tá pegando quase 1 milhão de visualizações, já deve ter batido, eu nem acompanhei esse final de semana. E por quê? Porque ele tá com a comunicação certa. Mas Duda, você não tem muitos seguidores lá no TikTok, não era uma plataforma que eu focava. São 4 mil seguidores só. Mas o que aconteceu pra dar certo? Conteúdo. Ok. Conteúdo pode engajar e é isso que vai te trazer seguidor. A gente às vezes quer ter seguidor pra produzir conteúdo. Você entendeu? Entendi. A gente quer ter um número pra produzir conteúdo. Isso não vai acontecer. Você não vai ter número nunca. Entendeu? A gente tem que produzir conteúdo constantemente, todos os dias tem que entrar vídeo. Tem que ser no formato certo. Tem que ter isso tudo pra um dia chegar um número. Então a gente foi de 3 mil seguidores no TikTok pra 4 em, sei lá, alguns dias aí. Por conta disso, eu falei, ok, vou olhar melhor pra essa plataforma. Entendeu? No Instagram a mesma coisa. Eu tenho só 12 mil seguidores, mas eu tenho vídeos que pegam muitas visualizações. Sim. Entendeu? Quero trazer um tema que eu vi recentemente, achei muito legal, e eu quero inclusive trazer isso aqui no Relaciocinando um dia. Algumas empresas como a Unilever, por exemplo, e eu não vou me lembrar agora quais outras empresas também estão fazendo isso, eles resolveram compartilhar com os próprios colaboradores o desenvolvimento de conteúdo digital para falar não só da empresa, do dia a dia da empresa, mas também daqueles colaboradores, né? Então, eles estão chamando isso de micro-influenciadores, né? Sim. Não sei se você ouviu falar disso, mas eu achei muito interessante. Por exemplo, você tem a Cristina, vamos lá. E ela tá lá trabalhando de diretora de people naquela empresa. E aí ela olha e fala assim, beleza, eu sou uma das micro-influenciadoras da empresa. Ela começa a produzir conteúdo não só do lado pessoal dela, né, dela começando aquele dia, dela trabalhando e etc, mas também os aprendizados que ela tem ali. Naquele momento você tem duas vertentes, né? Não só o impulsionamento pessoal dela, né, porque tem uma empresa apostando no conteúdo dela, na fala dela para valorizar a empresa, mas você também tem o crescimento da empresa porque tem validação de Sim. quem trabalha lá dentro. Sim. Isso é incrível, né? Não, eu acho genial isso. Quem faz também são essas empresas tipo Starbucks, sabe? Sim. Você já viu esse movimento que começou até, acho que foi com Dunkin' Donuts, de que a pessoa que trabalhava ali no balcão começou a produzir conteúdo e viralizar no TikTok? Sim. Você já viu? Cara, Isso é sensacional. Isso é um jeito de se destacar na empresa que você vai ser extremamente valioso ali. Ah, mas eu preciso filmar a minha rotina? Talvez não a sua rotina, mas se você produz conteúdo, se você ajuda aquela empresa a crescer, cara, todo mundo que trabalha numa empresa tem que ter postura de dono. Tem que ter postura, ok, vou fazer esse negócio aqui bombar, porque você vai ganhar também, entendeu? Então, quando não, tem postura essa de dono mentalidade... que fique claro, não tipo a postura do dono da empresa, mas postura de dono da tua própria carreira, da tua própria empresa, né? Exato. Não, isso é uma coisa difícil de ouvir, mas se a sua vida não tá da melhor forma, a culpa é sua.
Entendeu? Existe isso, da autorresponsabilidade, principalmente na carreira. Por quê? Não foi você que fez tal faculdade, ou não fez? Sim. Não foi você que aceitou essa proposta de emprego, se você tá reclamando tanto, mas não foi você que investiu aceitou. naquele curso, que... Exato, foi você que deixou de investir no digital quando tava bombando, entendeu? Então a gente culpa tanta gente quando a culpa é nossa, mas tem como resolver, entendeu? Se a sua carreira às vezes não tá da melhor forma, né? Ai, mas eu queria evoluir de cargo, não tem muito isso? Sim. Queria trocar de cargo, mas eu não sei como. E você pergunta pro gestor, ele fala, mas você também não faz o que ele falou. Existem formas hoje com o digital, e eu vou te falar, todos os lugares que eu já trabalhei, eu fui promovida, todos. Tá. Porque eu sempre fiz mais, e não é nem só, Duda, você trabalhou até tarde, não, eu dei boas ideias, entendeu? Eu fiz alguma coisa no marketing da empresa pra dar uma diferenciada, fiz coisas que ninguém tava fazendo, então é isso que destaca a gente também, entendeu? Sim. E eu acho que ainda nesse assunto do micro-influenciador é muito interessante porque às vezes sozinho a gente não tem uma catapulta aí, tipo, pra realmente aparecer, ser visto. E com a empresa você tem dois lados se ajudando, né? O primeiro porque a reputação da empresa, o alcance da empresa já te joga mais longe, né? Se obviamente a empresa entendendo que aquele teu conteúdo é um conteúdo legal. E aí a gente volta lá no LinkedIn de gente fazendo que talvez nem esteja percebendo que está fazendo isso, mas está trazendo a questionamentos, está trazendo assuntos e etc. com base no que vive dentro da empresa. Isso aí. Né? Ela viu que, sei lá, o turnover da empresa tá grande, eles estão trabalhando para diminuir isso e de repente ele vai lá e coloca um artigo sobre isso. Cara, ele nem tá percebendo, mas a empresa tá ajudando ele a subir ali. Exato. E ele, querendo ou não, que é um nome de dentro da empresa, acaba dando uma vitrinezinha pra empresa de que existe um projeto acontecendo, um projeto bom acontecendo. Isso aí, comemorar as boas notícias também da empresa no seu LinkedIn. Olha, eu duvido uma pessoa que é ativa no LinkedIn, veste a camisa da empresa, tem, por exemplo, a capa do LinkedIn com, né, o banner da empresa e posta sobre evolução, posta o que tá aprendendo, enfim, vai criando conteúdo, e aí essa pessoa viu algum conteúdo legal no LinkedIn, manda pra RH da empresa. Eu duvido essa pessoa não crescer. Sim. Sabe? Olha como ela tá engajada. E tem gente que acha ridículo, né? Você ter o seu banner, a sua capa de LinkedIn ali com algo da empresa, né? Mas pensa num jogador de futebol, né? Se você hoje tá com a camisa do Flamengo, tá com a camisa do Internacional, tá com, né, camisa de times grandes e tal, você, de certa forma, é valorizado. Exato. Né? As pessoas pensam o contrário. Não, eu não vou botar essa capa da empresa, sendo que às vezes é o contrário. Essa empresa vai estar na sua capa. Sim. Entendeu? Isso é interessante, porque a empresa já tem um nome também, entendeu? Tem alguém assinando por você ali. Isso aí, tem alguém falando, não, eu confio nessa pessoa pra estar na minha empresa. Pra botar dinheiro na conta dele todo mês, né? Isso aí. Pra fazer ele vir aqui toda semana. Pois é, não, eu adoro isso do LinkedIn, entendeu? Eu sigo tantas pessoas que postam conteúdos lá no LinkedIn valorizando a empresa e de uma forma tão eficaz e inteligente também. Eu sigo muito o pessoal da Zamp, você conhece? Zamp, sim. Beleza. E eu conheci o pessoal da Zamp através do LinkedIn porque todo mundo posta. Todo mundo. Eu nunca vi uma empresa tão engajada, talvez porque eu não pesquiso tanto assim de... Talvez seja uma cultura deles. É uma cultura deles. Postarem, fizemos uma call, aprendemos tal coisa, hoje foi um dia presencial. Eu acho isso muito legal. Entendeu? Muito legal mesmo. Não, eu acho que sim. Eu sempre vou achar que tem gente que vai assistir e vai falar, cara, isso é uma hipocrisia, uma falácia e etc. Mas depois, quando começa a ver o resultado da pessoa, começa a perguntar, o que será que ela fez que, né, tá tão em evidência assim? Exato. Por que né? ela recebeu aumento? Por que ela tá crescendo? E outra, né? Por que recebeu proposta para trabalhar em outro lugar? Em outro né? lugar. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, essa daí foi sempre na base do QI, né? Na base do quem indica. Não. Só que o lance é o seguinte, você não é indicado se você não tiver um passe bom, né? É isso aí. Você valoriza teu passe e alguém vai lembrar de você, que é aquilo que a gente falou lá no início do episódio, que é, cara, é a primeira pessoa que me vem à mente quando eu penso nesse assunto. Exato. Vou te falar uma coisa, todos os meus clientes que eu tenho hoje na empresa, sim, de todos, 90% é indicação. Ué, mas você só cresceu na base da indicação? Não, é um bom trabalho sendo feito, trabalho. Entendeu? E isso funciona da mesma forma no mundo corporativo, em qualquer área. Se você vai fazendo um bom trabalho, você vai ser indicado por isso, entendeu? Então, queira ser indicado, faça as coisas intencionalmente também, entende? É o que acontece no Over Delivery, funciona tanto numa empresa
quanto como uma pessoa trabalhando em uma empresa. Se você entrega um pouco a mais, surpreende, faz além do que era esperado, encanta, né? Olha só, você trouxe pra mim, você fez um crachazinho, tem uma caneca aqui personalizada. Isso é encantamento. Sim. Se você começa a fazer isso pros seus clientes, pra sua empresa, pro seu chefe, de uma forma intencional pra empresa, é impossível você não crescer ali também. É A gente sério. não vai entrar no assunto do encantamento, porque esse é o nosso próximo episódio. Que a gente vai falar todinho só sobre encantamento Que de bom que vocês clientes. estão falando disso. É um material muito legal a gente trazer o lance dessa magia que tá por torno do encantamento. E a gente até hoje não tinha falado sobre isso, vai ser um papo muito bacana. A gente tá no mês, entrando agora em março, que é o mês das mulheres, e você tem um projeto que eu vi, que é o Projeto Essência, né, voltado para mulheres. Exato. Eu queria botar um pezinho dentro disso, dar a oportunidade de você contar como é que é esse Beleza. projeto. Beleza. Olha, de todas as consultorias que eu fiz em mês de janeiro, por exemplo, o mês teve 31 dias. Sim. Eu fiz 30 consultorias. Poxa, Então, assim... pessoas diferentes? Diferentes. Ok. Fora a Blizzard, fora o que a gente já faz, então me consumiu muito. Mas olha uma coisa, em todas as minhas consultorias eu percebi que as mulheres têm o mesmo problema. Todas elas são muito inseguras com a própria imagem. Tá. São muito inseguras. Eu pergunto, por que você não consegue gravar? Duda, eu não consigo. Me explica, mas por que você não faz dessa forma? Aí eu vou... como se fossem camadas, entendeu? Eu vou percebendo, a pessoa está insegura. Quando sai da call, é uma call de 1 hora. Tá. Entendeu? 1 hora, depois tem um acompanhamento. 1 hora, eu vejo que aquela pessoa é extremamente insegura e ela não percebia, entendeu? Pessoas com muitos seguidores, por exemplo. Por que você não fala dessa forma? Você tem medo de se posicionar? E, na moral, parece mais uma terapia do que uma consultoria. É sério. É verdade. Mas eu vejo que as mulheres são muito inseguras para se posicionar, entendeu? Porque no mundo corporativo, na vida, às vezes você acaba sendo... parece arrogância, entendeu? Aí a gente sabe por que essas inseguranças existem, né? Isso aí parece insegurança. Eu pergunto, por que você não consegue gravar conteúdo? Pra quem você fala? E eu começo a fazer perguntas que a pessoa vai passando por um processo de autoconhecimento, e é por isso que eu chamo a minha consultoria de consultoria essência. A pessoa sai no final sabendo quem ela é, sabendo o que ela fala e pra quem ela fala. Eu sempre deixo isso claro, porque é isso que você precisa saber. Se você sabe quem você é, para quem você fala e como você fala isso, você vai saber criar conteúdo todos os dias. Mas por que quando você bota uma câmera na sua frente, você não sabe o que falar? O que acontece? É insegurança. E é isso que eu trabalho na consultoria. Entendeu? Entendi. E eu imagino que você acompanhando essas mulheres, você tenha reparado que o seu trabalho às vezes vai em paralelo junto com uma terapia mesmo, né? Isso provavelmente só soma ao que você está construindo aqui, né? Não, eu acredito muito, não só na minha consultoria, mas num propósito. E eu aprendi isso, mas eu já vivia, mas eu aprendi a colocar em palavras. Sim. Que eu tenho um propósito, que é transformar o marketing das pessoas, transformar a vida das pessoas através do marketing. Porque eu amo fazer isso. Às vezes eu vou numa consultoria e a pessoa chora. E aí eu fico assim, caraca, ela tá chorando, ela tá realmente chorando por conta das perguntas que eu fiz. Você acha, não, é só rede social? Não é. A pessoa tem uma insegurança com a imagem absurda, que não consegue, ela realmente não consegue falar para uma câmera, porque ela acredita que está sendo julgada, entendeu? E não tem ninguém no cômodo, é o perfil dela. Eu falo, a rede social é sua, isso pode trazer frutos enormes para você. Crie conteúdo todo dia. Faz isso, você vai ajudar alguém. Eu defendo muito isso, eu já tive uma fase da minha vida na qual eu exerci a profissão de coach. Naquela época era quando aquele deboche todo estava começando a respeito dessa profissão, e se tinha uma coisa que a gente falava antigamente era, gente, nenhum coach de respeito fala nada para as pessoas, eles fazem a pessoa pensar, ele faz a pergunta certa. A mesma coisa, acho que o psicólogo ele olha e fala assim, cara, eu vou fazer aquela pergunta certa. E que pergunta é essa? Aquela pergunta que aquela pessoa nunca se fez. E aí, se ela nunca se fez, tem bloqueio ali. Tem bloqueio. E aí as pessoas olham e falam assim, não, mas eu não preciso de um terapeuta, não preciso de um psiquiatra, não preciso de um coach, eu não preciso de um mentor, porque eu sozinho dou conta de mim mesmo. Então, não.
Não Pois dá. Porque você tem um bloqueio automático em você mesmo que vai te impedir de te fazer algumas perguntas que você mesmo não quer responder. É isso. Né? As pessoas, elas dizem que não tem tempo pra criar conteúdo, sendo que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso é polêmico de falar na internet. Mas elas falam, não tenho tempo de criar conteúdo, porque ela tem tanto medo de ver o resultado daquilo. Por quê? Por que a gente não faz alguma coisa? Existem bloqueios que, por exemplo, ela não quer produzir conteúdo porque ela sabe que se der certo, a vida dela vai mudar e ela não tá preparada pra isso. Tem Olha isso, só. né? Tem gente com medo de dar certo. Tem medo de dar certo. Tem gente com medo de falhar, mas tem Porque gente tá com medo de muito dar na certo. zona de conforto. É tipo uma mudança de casa. Uhum. Tem gente que mora numa casa muito ruim, condições ruins de vida, mas não se mudam porque tem medo da mudança, Sim. mesmo que seja pra melhor. Entendeu? Isso acontece às vezes com uma simples rede social, entendeu? Eu já vi, e agora eu vou falar sério pra você, a minha vida mudou quando eu comecei a criar conteúdo. Porque antes eu até faturava, eu tinha faturamento da minha empresa, eu já tinha empresa rodando. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu enxerguei que poderia ajudar mesmo as pessoas, entendeu? Sim. E é difícil você encontrar um propósito quando você é muito novo, entendeu? É difícil. É. Por exemplo, com 19 anos eu percebi, eu converso com as pessoas e elas choram. O que acontece comigo? O que tá acontecendo? É sério, eu vou numa consultoria e a pessoa chora. Porque ela percebe que ela tem tantos bloqueios na vida dela. E eu faço muita consultoria pra pessoas que têm, 35, 40 anos, que já perdeu muito tempo do digital. E ela acha que não tem mais jeito. E bota tantos impedimentos, eu não tenho tempo. Eu já não tô na idade. Eu não sei o melhor jeito de criar conteúdo. Cara, tem público pra todo mundo. Eu tava vendo uma mulher que viralizou na internet. Uma mulher mais velha, né? Mais madura. E ela é da rádio. E ela começou a criar conteúdo. Olha. O perfil tá bombando. 1 milhão de visualizações nos vídeos, em todos ali. E é isso, tem espaço pra todo mundo. E isso muda vidas, entendeu? Sim. Você quebra ela é da rádio, ou seja, ela vivia numa realidade que hoje talvez Exato. o espaço para isso seja não morreu, mas existe um espaço muito menor Bem para menor. isso, né? É. Até o podcast está vindo aí tentando surfar na mesma onda, mas talvez mudando um pouco esse cenário. Dá para se reinventar, né? Dá. Isso aí. Tem muita gente da terceira idade que tá viralizando. Imagina se você tivesse falado assim, não, mas já existem, olha esse podcast aqui, é o maior do mundo, segundo maior do mundo, as pessoas assistem esse, eu não vou criar o meu. Imagina o tanto de gente que vocês não teriam ajudado, entendeu? O que vocês teriam perdido de conhecimento da vida. É sério, Sim. isso existe por um motivo, sabe? A gente tem que botar a cara a tapa, mas existe retorno. E às vezes o retorno é bom, mas a gente tem medo mesmo assim, né? A gente tem... É verdade, cara. A gente tem medo de sair da tal da zona de conforto, né? Que até agora tudo tá funcionando. O medo do desconhecido. E o que vai acontecer comigo se a partir de agora as coisas mudarem? Será que eu vou dar conta de segurar? Será que não vai me pedir talvez um investimento de dinheiro, né? Exatamente. Como é que eu vou dar conta disso? Exato. Né? E se as pessoas começarem, por exemplo, a validar se eu sei ou não do que eu tô falando? Esse era um dos meus maiores problemas. Cara. Quando o Relaciocinando surgiu, na terapia era a tal da síndrome do impostor. Mas e se virarem pra mim e falarem, cara, quem é esse sujeito? Quem ele pensa que é pra estar falando sobre tal isso. coisa? Porque eu não deixo só você falar, eu também me posiciono, né? Eu tinha esse medo. E aí foi fazendo que ele morreu. Né? Isso aí. Não foi, aí eu pensei bastante, na terça-feira eu olhei e falei, não, isso não é nada. Não, foi fazendo que eu fui entendendo. Não, que quando sim. você faz uma coisa muitas vezes, você se torna bom naquilo. Tem que tomar cuidado, que você vai acabar ficando bom, entendeu? É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou que já fez formação de coach, né? Sim. A geração Z, eu sou geração Z, eu tenho 20 anos. A gente é ensinado a ter preconceito com coach. E aí, eu tenho a maioria das minhas clientes, cara, até das minhas amigas, são mais velhas. Né? Porque é muito difícil, às vezes, ter uma sinergia com uma pessoa da mesma idade, assim. Quando você já trabalha, empreende, Quando tá você no já mercado. foi tão à frente. Já deslanchou. E aí, eu fui convidada pra ir no CIS do Paulo Vieira, sabe? Sim. 5 dias. E eu vou admitir pra você, eu tinha um preconceitozinho com aquela palavra. Porque você já imagina aquele coach de internet que vai falar, não, você consegue. E aí é só isso que ele vai falar, entendeu? Sim. E uma coisa que eu aprendi lá, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, são as historinhas que a gente conta pra gente. Sim, exatamente. As historinhas, não, eu contava pra mim mesma. Eu sou nova, dá tempo, não tem problema, não vou me cobrar pra isso. Ou eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho filhos, eu tenho isso, sabe? Não... São historinhas que a gente conta. Quando eu aprendi isso,
Adoro agora, entendeu? Agora eu adoro. Mas o problema é que a gente conta historinha pra tudo na nossa vida. Isso impede muito o nosso crescimento. Sim. Entendeu? Quando a gente conta essas histórias, impede a nossa vida profissional. Por exemplo, eu vejo pessoas que trabalharam já na minha empresa e antes, né, que eu tenho um bom relacionamento, falavam, Duda, o que acontece? Eu sempre trabalhei nessa área, eu nunca aprendi mais coisa, né? Me acomodei nessa área. E a gente falou, não, vamos trabalhar isso, vamos fazer isso diferente, aprende isso aqui. E sempre contava historinhas de que já estava mais velha, não dava mais tempo. Sempre dá tempo. São histórias que a gente conta pra gente pra suavizar uma culpa que é nossa. E não é só as histórias que a gente conta pra gente, são as histórias que são contadas em coro, em coletivo, que acaba transformando a imagem de alguma coisa. E o lance do coaching foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando ele começou a surgir, ele começou a demonstrar um potencial, principalmente de venda muito grande. E aí, quem não era coach e olhou para aquilo e falou, cara, eu vou surfar nisso daí, usou do nome, usurpou o nome. Todo mundo deu a mão e falou isso. Usurpou o nome mesmo para olhar e falar assim, amanhã eu vou colocar na minha bio, sou coach. E aí, o que aquela pessoa fazia? Vídeos motivacionais que diziam frases batidas pra caramba, ignorando completamente o que coaching quer dizer de verdade, Exato. que é, tenho uma metodologia com ferramentas para te ajudar a pensar junto com você. É isso que coaching é. Coaching não fala o que você tem que fazer, não dá pitaco na sua vida, não te inspira, coaching não te inspira. Mas tem muita gente acreditando nisso. O que aconteceu? Até o Fantástico mesmo botou uma matéria para falar sobre o charlatanismo no coaching e tudo mais, que ajudou a amarrar ainda mais o preconceito. E aí você tem hoje uma profissão... Tentaram ajudar. Tem uma profissão que acaba sobrevivendo muito mais no corporativo, porque o corporativo já conhecia um pouco disso. E esse deboche todo não chega lá. Todas as empresas têm coach. Mas o tal do life coach, o coaching religioso, o coach quântico, meu Deus. Tem alguns coachings aí que são muito mais voltados para a vida pessoal do que profissional, que não deslancharam tanto. E por isso foi que mudaram o nome para mentor. E hoje os coaches, que antigamente se posicionavam, hoje são os mentores. Não estou falando que os mentores atuais são todos esses. Não. Alguns coaches que estavam surfando começaram a surfar no nome mentor. Isso aí. Então agora é a vez dos mentores sofrerem, né? Daqui a pouco o mentor vai estar com esse... E não vai voltar, tá? Eu não acredito que ele vai voltar porque você já brinca, ouve a piada hoje, isso aí é papo de coach e tal, não sei. Já era. Ficou, amarrou, tem raiz, não vai mudar mais. Então as histórias coletivas que são contadas também ajudam. Todo mundo dá a mão e fala, não, mas o Brasil não tem jeito. Pronto. Mas aqui eu nasci num lugar... a culpa é da minha mãe não me deu um PC. Cara, é tudo historinha. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu vou dizer pra você que essa câmera é sua. Você pode dar qualquer recado final, promover alguma coisa que você esteja pra fazer, falar suas redes sociais onde as pessoas te encontram, fica à vontade. Beleza. Pessoal, um prazer estar aqui. Foi muito legal. Sério. Eu sou a Duda Bueno, minha rede social é PS Duda Bueno, no Instagram, no TikTok também. E se eu pudesse dar um recado, é justamente isso. Dá tempo, mas não pode esperar muito. Para investir na sua marca pessoal, no seu brand, no seu posicionamento, dá tempo de criar conteúdo. E criar conteúdo não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa consegue aprender, tem vários formatos. E se o vídeo é de 7 segundos, 1 minuto, você não precisa demorar 3 anos só para gravar um vídeo, né? Então, eu acredito que é isso. Todo mundo pode ter a vida transformada com o marketing, com todo esse poder que é hoje a rede social. Você só precisa permitir, né? Se você pode imaginar onde você consegue chegar, você consegue realizar isso também, entendeu? If you can dream it, you can do it. Isso é uma frase da Disney. Se você pode sonhar, você pode chegar lá. Muito bem. E se você acredita que apenas o conteúdo é aquele gravadinho, videozinho, cara, assistiu inteiro isso daqui, você vai perceber que construir a sua marca pessoal, construir a tua reputação, como as pessoas te enxergam, qual o valor que as pessoas estão te dando, tem várias formas, vários caminhos. Começa a tentar fazer as pessoas entenderem quem você é de verdade. Começa a criar aquele valor e aquela autoridade que só você tem naquilo específico, que só você sabe. Começa a fazer isso e você vai ver o resultado. Seja na sua carreira corporativa, seja na sua vida de empreendedor digital, seja em qualquer lugar. As pessoas saberem quem você é e você ser a primeira pessoa de quem as pessoas lembram, não tem preço. É isso aí. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram,
Relaciocinando Podcast no YouTube. Se por acaso o YouTube falar relacionando o que você quis dizer, não, clique embaixo, quis dizer Relaciocinando Podcast. Vamos ajudar a colocar o algoritmo do YouTube no lugar dele e falar, esse projeto veio para ficar, esse projeto é sólido. Também ouça a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou no seu gerenciador de podcasts favorito, tá bom? E eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Duda. Obrigada a você. E até a próxima. Tchau.